conversar sobre a segurança do paciente, é o tema de hoje, extremamente importante, então sejam todos que estão chegando bem-vindos, bem-vindas. Preparei uma aula especial, preparei, na verdade, nem é uma aula, preparei para vocês um ponto grande de debate a respeito de segurança do paciente, mas olha, com uma visão totalmente diferente do que vocês andam vendo por aí em relação a muitos outros colegas, professores, que já fizeram suas lives, que já expuseram, né, cada um seu ponto de vista, e eu vou trazer o meu ponto de vista para vocês aqui hoje. Combinado? Então, eu gosto muito também da participação. Quem quiser participar, mande aqui no comunicador a pergunta. A professora Larissa está acompanhando a gente, então você vai ali colocando a sua informação, a sua dúvida, o seu comentário, e se algum coleguinha tiver aí, né, com o nosso microfone aberto, por favor, ajuda ali, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar logo a nossa aula, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês e de extrema relevância, então vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá comigo então, vamos conversar sobre segurança do paciente, extremamente importante, um ponto que vale muito a pena, tá? Vocês vão gostar. Segurança do paciente, vamos falar das lições do caso de Manaus, mas eu vou falar de uma forma totalmente diferente. Então, o que eu tenho que falar? Primeiro, vou me apresentar. Muitos de vocês talvez não me conheçam. Eu sou o professor Alexandre Martins. Eu, atualmente, estou como nosso professor aqui da Inspify, também diretor pedagógico, tá, da nossa instituição, professor em outros cursos também, tá, e conselheiro regional eleito no Distrito Federal, graças a vocês aí e a esse apoio extremamente relevante, tá? Então, esse é o meu currículo. Vamos continuar, então, falando sobre a nossa questão do um caso clínico. Me ajuda aí? Vamos analisar um caso clínico, pessoal? Me ajuda com um caso clínico. Então, o caso clínico é esse daqui que está na tela. Vamos ver se você vai me ajudar. O paciente, um menino de 5 anos de idade, deu entrada no seu serviço de saúde de emergência com um quadro de tosse seca, levantando a suspeita clínica de uma laringite. A conduta terapêutica estabelecida pela médica plantonista incluiu a administração de soro, ok, e xarope, além de prescrição controversa de 3 doses de 3 ml, tá? Na verdade, 3 doses a cada, né, ml de adrenalina, a serem administradas por via intravenosa, tá? Então ela queria uma administração aí por via intravenosa, com intervalo de 30 minutos. Então ela queria, na verdade, cada dose, no total 3 ml, totalizando ali, naquele tempo, colocou 30 minutos entre as aplicações. É crucial notar que a dosagem e via de administração foram questionadas por um familiar responsável no momento do atendimento. Expressou preocupação com o protocolo, mas a profissional optou por manter a conduta. E a primeira dose foi aplicada pela técnica de enfermagem. Imediatamente após a administração dessa dose, o estado clínico do paciente deteriorou-se drasticamente, evoluindo com palidez e extremidades arroxeadas, tá? Então, isso daí é importante você ficar atento com isso. Entendido? Tá? Ah, minha equipe aqui está falando para eu dar uma organizada na forma da apresentação. Vou ajustar aqui. E adrenalina, tá? Olha aí. Então, de acordo com o nosso paciente, ele evoluiu nosso menino, né, para um total de 6 paradas cardíacas consecutivas, culminando no seu óbito na madrugada daquele dia. O hospital de referência afastou os profissionais envolvidos e o Conselho Regional de Medicina instaurou um processo ético sigiloso para investigar a adequação da conduta, em particular a prescrição de uma dose e via de adrenalina altamente atípica e potencialmente letal para indicação inicial de laringite, tá? Então, deixa eu dar uma organizadinha aqui só na minha posição aqui do meu compartilhamento aqui. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui bonitinho. Então, vou aqui me diminuindo aqui. Ah, então, peraí, deixa eu fazer aqui uma outra jogada. Pronto, ó, vamos ver se a gente vai ficar mais bonitinho aqui pro cantinho aqui. Prontinho. Ó, arrumei. Viram o caso clínico, então, pessoal? Vocês viram o caso clínico? Me ajuda aí agora com o caso clínico, hein? Conhece esse caso clínico? Ele está famoso, ele está agora na mídia, a gente está discutindo esse caso clínico constantemente,
Tudo bem? Então, vamos de caso clínico, tá? A equipe está me acompanhando, se deu tudo certo aí o ajuste, só confirmar para mim. Conhecem esse caso clínico? Ótimo. Conhecem, né? O caso clínico que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Um paciente pediátrico e houve a prescrição. E essa é a prescrição que apareceu para esse paciente. Ou seja, adrenalina, epinefrina, alta vigilância. Está aí, escrito, observação, fazer 3 ml puro de 30 em 30 minutos. E aí eu te pergunto o seguinte, 3 ml de 30 em 30 minutos. 9 miligramas, e aí aparece na prescrição via intravenosa. E a todo momento, se você está acompanhando esse caso, ou se você já ouviu falar desse caso, você está percebendo que a todo momento as pessoas parecem que ficam buscando um motivo aonde aconteceu o erro, o que foi que aconteceu, então, e até uma coisa que é muito errada do sistema de saúde, que é culpar alguém pelo erro, ok? Então eu já vi pessoas questionando a ação da técnica, eu vi pessoas questionando, tá, a ação da médica, e nesse contexto todo, nós temos que observar todo o processo. Dentro de saúde, é impossível você colocar apenas um ou dois responsáveis num processo que envolveu o dano. Se você observar bem essa prescrição aqui, eu, como farmacêutico, que eu já sou hospitalar, e olha, farmacêutico hospitalar com mais de 15 anos de casa hospitalar, já passei por diversos hospitais na minha carreira. Eu comecei em hospitais de pequeno porte, hospitais familiares, de médio porte, de grande porte. Eu comecei em hospitais do zero. Eu tive muita sorte na minha carreira como farmacêutico. Hospital do zero, sendo o primeiro farmacêutico ali contratado pela equipe para começar a trabalhar, então todos os processos sendo construídos lá do início. Muito aprendizado, muito trabalho, até chegar no topo, até chegar nos hospitais de ponta, tá? O último que eu estive foi o Sírio-Libanês, tá? Que me deu essa grata oportunidade de trabalhar aí, fechar para mim, eu acredito que esse ciclo, tá, de conhecimento entre ambiente hospitalar. Eu tenho muita coisa para te falar aqui hoje, que muitos professores que são muito acadêmicos não conseguiram te falar o que eu tenho para te falar, que são muitas verdades. Então vamos lá, olhando para essa prescrição, me ajuda aí. Olha para essa prescrição. Você, quando trabalha na farmácia hospitalar, e nós vamos trabalhar em alguns sistemas, tá? Esses sistemas informatizados, eles podem ser sistemas com limitações. Principalmente na hora que você vai fazer o cadastro dessa adrenalina, fala para mim, colega farmacêutico, quem já está no hospitalar, ou quem tem vontade de chegar no hospitalar, ou quem já trabalhou com cadastro. Quando você vai fazer, então, o cadastro dessa adrenalina, como é que vem para você? Vem uma ampola, não vem? Vem uma ampola e essa ampola de 1 ml você vai fazer o cadastro. E eu vou te mostrar a ampola aqui. Presta atenção nesse ponto, guarda esse questionamento aqui que aparece na prescrição. E agora eu te pergunto uma coisa, adrenalina pode ser feita por via oral? Eu acredito que você já deve ter ouvido bastante sobre esse tema, e eu vou te falar o seguinte, pode sim, tá? Olha aí que legal, nós temos um artigo de revisão falando que segurança de nebulização com 3 a 5 ml de adrenalina em crianças, tá? Uma revisão baseada em evidência, ou seja, é um padrão, tá? Já existe, isso acontece. E nós fazemos esse tipo, tá, de inalatória, nós podemos fazer ela na forma inalatória. Então, o que você pensa? Olhando aquela prescrição, a médica, ela usou um procedimento que ela já conhecia. Olha, eu preciso fazer 3 ampolinhas ali de adrenalina nessa criança, 3 ml. Ela olhou talvez a literatura, ela tinha um conhecimento técnico e ela prescreve. Só que possivelmente o que ela não percebeu é que na prescrição estava o quê? Na prescrição estava lá escrito que era por via intravenosa. Automaticamente o sistema já pode ter colocado via intravenosa e ela possivelmente, talvez no sistema desse hospital, não haveria possibilidade de trocar a via. Ou então deveria fazer uma grande observação para tentar trocar a via. Então, vários fatores. Toda vez que eu falo de erro em um ambiente hospitalar, ele nunca é um fator isolado. Assim como na indústria aeronáutica, quando cai um avião, você vai descobrir que são fatores consecutivos de pequenos erros, de pequenas falhas, vão trazer o quê? Uma questão de
falha, e aí o avião cai. E é assim que hoje, no Brasil e no mundo, se estuda, tá? E a indústria aeronáutica é uma referência para hospitalar, por incrível que pareça, gente. A indústria aeronáutica, muitas das ações, tá, da indústria aeronáutica, nós reproduzimos no ambiente hospitalar. Por quê? É um dos transportes mais seguros do mundo, mas eles trabalham com protocolos? Sim, nós também trabalhamos. Nós herdamos, tá, da indústria aeronáutica todo este contato, tá? Então, hoje, eu não vou questionar, eu deixo vocês questionarem aqui no grupo, eu vou só me posicionando e mostrando para vocês que, às vezes, a nossa forma de pensar, na hora de questionar um técnico ou o médico, se a gente olhar de forma sistêmica, que é o que eu quero que vocês olhem hoje, vocês vão perceber que nós temos muito mais fatores para estar discutindo aqui. Olha aqui, então. Então, poderia fazer a predição? Poderia. E você começa a pensar em hipóteses, tá? Então, quando você pega essa ampola de adrenalina, fala para mim, na hora farmacêutica, de fazer o cadastro, você consegue fazer lá o cadastro, possivelmente, que é para fazer por via tanto injetável quanto via inalatória? Será que lá no cadastro da ampola, a ampola vem escrito aqui, ó, que é via inalatória? A ampola vem escrito, a ampola não vem escrito que é por via inalatória. A ampola, ela vai trazer para você o quê? Que ela vai ser por via injetável. Já é um primeiro ponto que a gente tem que ter atenção. A própria apresentação do medicamento já induz você a uma situação, ok? Entendido? Então, a própria apresentação já te induz. A apresentação, em momento algum, está escrito nessa ampola, que é para fazer como via, o quê? De nebulização, por via oral, por via, né, por via pulmonar. Não mostra isso, tá? Então, já é um primeiro ponto de atenção. Parece pequeno, mas não é. Nós tivemos registro de óbito de paciente por erro por causa de cadastro de medicamento com propafenona. O paciente veio a óbito há poucos meses atrás. Ficou em estado vegetativo por anos, porque erraram na dose e administraram para o paciente 20 comprimidos de propafenona, enquanto deveriam ter sido 2. Foi uma falha de processo. A farmácia, ela teve a falha de processo ao cadastrar o medicamento e, ó, não houve dupla checagem. E os sistemas também não estão preparados, alguns sistemas eletrônicos de prescrição não estão preparados para isso. Um medicamento que tem uma apresentação na forma de ampola injetável, que na hora ali você tem um outro uso dele na forma de uma ampola para ser utilizada por nebulização. Concorda comigo que eventualmente não seria interessante a indústria produzir ampolas para se fazer nebulização? Coloca aí isso aí no teu pensamento. A primeira reflexão que eu te trago agora, hein? Então, volte a olhar a prescrição. Provavelmente o sistema, olha aqui, o sistema não contribuiu para essa alteração. O cadastro que o colega farmacêutico fez, tá, não possibilitava o outro, e ele não fez errado. Ele recebeu ampola para via de administração intravenosa. Tá tudo certo, e ele cadastrou desse jeito no sistema. O sistema não falava que poderia ser por via oral. Ok? Esse é um ponto. Ainda não chegamos na questão do técnico. Tudo bem? Agora eu vou te perguntar um negócio. O erro nos ambientes de saúde, na sua visão, ele é evitável ou esse erro vai ser inevitável? O que vocês pensam em relação a isso? Ele é evitável ou o erro é inevitável? Vamos lá. Para você ter uma ideia, eu trouxe para você aí, é uma recordação, porque depois que eu me formei, e isso foi exatamente neste ano quando eu me formei, né? Isso, eu me formei em 2000, tá? Então já faz a conta quantos anos o professor aqui tem de farmácia na veia. Eu me formei em 2000, exatamente quando eu me formo. Então, foi publicado, tá, esse documento extremamente importante, do qual traz assim que errar é humano, tá? Então, errar é humano. Tá até o link aqui, se vocês quiserem escanear, depois tem o material, a gente pode disponibilizar para vocês. Errar é humano. Então, o Institute of Medicine trouxe para a gente uma reflexão, e essa reflexão foi qual? De que os erros acontecem dentro do sistema de saúde. Os erros acontecem dentro do sistema de saúde e errar, ele está envolvido com a nossa natureza humana. Mesmo que você desenvolva, e eu vou te falar, eu trabalhei em hospitais de alto padrão,
E nesses hospitais de alto padrão, o que eu te falo? Esses hospitais, ele com certeza, tá? Mesmo tendo protocolos bem definidos, ações bem definidas, nós acabávamos, em algum momento, pegando erros. Tudo bem? Então, assim, não é infalível. O ser humano, em algum momento, pode acontecer o erro. Então, é isso que eu quero que você fique atento, tá? Em vez de julgamento, nós precisamos entender por que o erro aconteceu. Sempre assim dentro da saúde. Se você está olhando o caso, tenho aqui já no grupo alguns colegas já colocando sobre o posicionamento, né, dos técnicos, né, na questão do técnico de saúde que administrou o medicamento, que provavelmente eu entendo que o técnico de saúde, em algum momento ali já, daquele início de carreira, ele recebeu uma observação muito forte da chefia dele direta, do tipo, você vai fazer exatamente aquilo que está na prescrição. Você não saia daquilo que está determinado em documento médico. Não é, então, para você sair daquilo. Provavelmente ele foi muito orientado, isso foi reforçado para cima do técnico. Isso eu já vi acontecer no ambiente hospitalar. Então, se o erro é humano, se lá em 2000, tá, uma grande instituição traz a reflexão que impacta no mundo todo, e eu me recordo que depois de recém-formado eu comecei a frequentar congressos, eu ia para todos os eventos e toda vez que se falava de farmacovigilância, falava de segurança do paciente, sempre começava com a análise deste documento, tá? Então ele é um marco, ok? Ele é um marco e ele trazia situações que até hoje, depois de 25 anos, o que estava escrito ainda estão perpetuando, ok? Então vamos lá. Então, o erro humano, o que ele falava? Olha aqui o documento. Se faz necessário entender que para prevenir erro humano é necessário compreender como eles acontecem. Então, no caso de Manaus, o que nós precisamos entender? Como é que aquilo chegou a acontecer? Esse é o primeiro processo. Outro, os erros podem advir de falhas de raciocínio, de deslizes, de lapsos. Eu vou te falar um negócio que eu estou me colocando dentro, tá? Como se eu fosse ali aquela médica prescritora. Eu acredito que ela tinha convicção que ela fez tudo certo. Que ela prescreveu, eram 3 ml, para fazer nebulização, que ela falou para a equipe, que ela avisou lá verbalmente, mas ela avisou, segue o processo. A técnica deve ter procurado, falado, é isso mesmo que você quer que eu faça? E aí ela virou e falou assim, é isso mesmo, porque ela tinha certeza que ela já tinha avisado a equipe. Então, olha, é assim que funciona o cérebro, ok? Então, as pessoas procuraram, as pessoas conversaram, as pessoas alertaram, mas mesmo assim ela estava certa de que está tudo certo. Caramba, o que está de errado? Eu sempre prescrevo 3 ml em nebulização, é para fazer 3 nebulização. E ela foi cuidar de outros problemas, porque a equipe médica também trabalha na sobrecarga. Também vai trabalhar com equipe mínima, assim como outras equipes também trabalham com equipe mínima. Tá entendendo o que está acontecendo, gente? Então, você tem que entrar nesse processo. E aí, a técnica procura médica pergunta, tá certo isso? Tá certo, eu sempre prescrevo isso. E foi a técnica que falou, olha, então tá bom, a médica falou, tá aqui na prescrição, eu vou fazer. Tudo bem? Eu vou fazer. O Rui tá colocando no hospital que eu trabalho, o que mais tem é técnico vindo na farmácia para questionar a prescrição. Eles sentem que a gente é mais acessível. Legal? Tudo bem? Mas às vezes nesse ambiente hospitalar, Rui, que essa técnica estava, não era tão acessível. Podemos errar, pessoal. Nós podemos errar e aí dentro do ambiente vai acontecer erro. Erros advindos de deslizes são identificados eminentemente em atividades que podem ser observadas como procedimentos e as intervenções e são associados a falhas num processo de atenção. Dentro da farmácia, quem aqui nunca errou? Eu vou perguntar isso daqui a pouco, hein? As falhas de raciocínio vão afetar o planejamento, condução das ações e a tomada de decisão. Principalmente, colega, se você está saindo de um plantão e engatando do outro. Isso acontece na enfermagem? Isso acontece com o técnico? Isso acontece dentro, junto com os médicos? Fala para mim. Você acredita que todo mundo ali é infalível? Ninguém vai errar dentro do processo. Que todo mundo ali fez uma escala de 12, já encarou a outra, mais 12, e se bobear, está indo para uma terceira de 12, 36 horas. Quem aqui nunca viu isso acontecendo dentro do ambiente hospitalar? Eu cansei de ver, ok? Então,
troca, sai de um plantão, vai para o outro hospital, dali 12 horas retorna para aquele hospital, tá entendendo? Para outro hospital, acabam fazendo escalas contínuas. Isso vai afetar, então, a memória, a capacidade de tocar uma ação? Vai afetar, sim. É um dos fatores que são, assim, resultantes dos erros dentro do ambiente de saúde, entre tantos outros que a gente ainda vai discutir, ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha aí essa imagem que eu vou colocar para você. Olha aí um médico lá do início aí do século passado, tudo bem? Fazendo ali uma ausculta num paciente. Presta atenção nessa imagem aí, ó. E agora presta atenção nessa outra imagem da medicina atual. Deixa eu te perguntar um negócio. Olhando as duas imagens, me fala aqui, qual delas que você fala é uma medicina mais eficiente, mais certeira, mais que me dá um resultado mesmo? Qual é a melhor das medicinas aí? Você vai apontar para qual? Para a segunda opção. Concorda comigo? Agora, se eu te perguntar qual delas que era mais segura, qual delas é a primeira opção lá do início do século ou é a atual? Qual dessas medicinas, ou então dessa área de saúde, de complexidade, qual delas é a mais segura, de acordo com as imagens? Por incrível que pareça, a primeira era mais segura. Haviam poucos protocolos, muito poucos mesmo. Se você parar para pensar, as ações da medicina nessa época não envolviam tanta complexidade como os dias atuais. E ó, tecnologia e muita complexidade também são fatores que vão levar a erros dentro do processo, tá, da assistência. Então, se você observar bem, o dia atual que nós vivemos neste momento, apesar de toda a tecnologia embargada envolvida que nós temos muito mais uma equipe multitrabalhando, nós temos o envolvimento maior das pessoas, nós temos movimentos mais complexos. Lá em 2000 foi quando o documento, tá, foi publicado de que o erro é humano, trazendo a atenção para mortes que aconteciam dentro das estruturas de saúde devido a erros e falhas. Depois, agora em 2013, eu trago para você uma reflexão que a própria Anvisa publicou. Olha aí, a Anvisa publicou o seguinte, era uma série muito boa, ainda está disponível, você consegue fazer o download dessa série, e ele fala sobre assistência segura, uma reflexão teórica aplicada à prática. E traz um material muito bom da Anvisa, 2013, vamos para mais de 10 anos da publicação do material, que está totalmente atualizado. E ele vai falar alguns conceitos que você precisa entender. Por exemplo, erro é definido como uma falha em executar um plano de ação, como pretendido ou como aplicação de um plano incorreto. Isso é erro. Tudo bem? Outro ponto para a Anvisa, ó, os erros podem ocorrer por se fazer a coisa errada, o que a gente chama de erro de ação, ou por se fazer a coisa certa, que pode ser erro de omissão, na fase de planejamento ou na fase de execução daquele teu processo. A Anvisa ainda coloca que os erros, por definição, eles não são intencionais. Então, na maioria deles, eles não são intencionais. Quem é que vai querer errar para causar o óbito de um paciente pediátrico? Jamais, gente. É isso que vocês têm que tentar perceber. Isso não está aí no planejamento de nenhum profissional, tá entendendo? Errar, entrar na mídia, ter toda uma exposição. Não, ninguém quer isso, não. Agora, existem algumas violações intencionais. Aí é um outro problema que pode acontecer, ok? Você quer ver uma violação intencional que acontece dentro do ambiente hospitalar? E isso é passível, tá, de uma boa advertência. Olha aqui. Vai. Travou. Aqui. Não adesão à higiene das mãos. Por exemplo, aquele colega que está ali na assistência e você percebe que ele, por uma preguiça, ele não faz higiene das mãos. Ele sozinho pode ser um foco de uma contaminação numa UTI NEL inteira. Ele pode fazer com que, sabe, um surto aconteça dentro de uma UTI NEL, simplesmente por uma omissão. Ele sabe que aquilo ali é o certo a se fazer, ele não faz, tudo bem? E essa omissão causa um grande problema, e a gente chama isso de surto, entendido? Então, erros até pela própria Anvisa vão acontecer. E as classificações desses incidentes que vão gerar eventos
E esses eventos vão gerar danos, tá? Nós temos as classificações, tá? Temos o near miss, ok, que é o incidente que não atinge o paciente, é aquele que você descobre lá na farmácia, antes de mandar entregar o medicamento, vai fazer aquela dupla checagem, e aí você descobre, opa, alguém separou errado aqui. Tudo bem? Por isso que o sistema de dupla checagem, tá? E bipar dentro da farmácia é de uma relevância absurda, tá? Por quê? Porque primeiro que bipar não vai subir nem a mais nem a menos. Tem que bipar tudo. Segunda coisa, porque a pior coisa que eu tenho, eu já trabalhei em hospital que não bipava e muitas vezes a enfermagem tá lá te ligando e falando, ó, tá faltando medicamento tal, ou tá faltando medicamento tal. Se você tem um sistema eletrônico que tá bipando tudo, você vai falar, não tá não. Porque para ele sair da farmácia, eu precisei bipar esse medicamento, esse lote. Não tá faltando, procura aí. E parece que não, mas na maioria das vezes é só procurar que encontra. Fala que não. Procura direitinho, alguém pegou, já botou na gaveta do teu paciente, pode procurar, com certeza vai encontrar isso, está lá na gaveta, tá? E além desses incidentes, tem mais um, tá? Que é o Never Events, tá? O que a gente tem que fazer aqui com eles? Olha aqui, ó, são eventos que jamais deveriam acontecer. Já ouviram falar desses? Eventos que jamais deveriam acontecer. Por exemplo, fazer a prescrição e fazer a administração de um medicamento pela via inadequada. Esse é um evento que jamais deveria acontecer. E ele causou dano. E o evento é um erro, e o erro causou o evento, e o evento causa o dano. E o dano foi qual? O dano foi gravíssimo. Esse dano jamais poderia acontecer. Então, existem outros eventos no ambiente hospitalar que talvez você nem conheça. Quer ver alguns aqui? Ó? Por exemplo, o paciente que vai em óbito por lesão grave resultante de uma falha de comunicação, por exemplo. Falha de comunicação em resultados de exame, hein? Pode acontecer? Pode. Ou, por exemplo, fez lá um exame de radiografia, só que lá o setor trocou os nomes e entregou outro resultado à equipe. Olha o risco. Vai gerar evento? Vai gerar morte? Possivelmente pode gerar até isso, tá? Então tem vários. Realização de cirurgia errada no paciente, no local errado, no paciente errado, óbito por lesão. E aí eu coloquei um outro que eu achei, nossa, absurdo. Ó, o gás errado foi utilizado nesse paciente, provavelmente ali no processo, tá, de fazer ali né, anestesia nesse paciente. E olha a última aqui, inseminação artificial com esperma do doador errado ou com o óvulo errado. Esse é um evento que jamais poderia acontecer dentro do ambiente hospitalar. Vocês já tinham ouvido falar desse evento? Então, olha aí, é um erro. Aconteceu um erro e vai gerar um dano, vai gerar um grande problema aqui. Combinado? Então, nós temos os never events, eventos que nunca poderiam acontecer. E aí você se depara com algumas estatísticas que começam a surgir ao longo do tempo. Por exemplo, essa publicação do JAMA trouxe para a gente o seguinte: 1 a cada 10 pacientes que recebem cuidados assistenciais hospitalares sofre dano ou lesões decorrentes dos mesmos. Eu estou falando do ano 2010. 2010, a gente já falava sobre erros. Então, olha aí, nós estamos discutindo um caso clínico de um erro, ok? De um erro que aconteceu, ó, agora. Porém, você tem que ficar muito atento que esse erro, com certeza, já se repetiu há muito tempo. A Organização Mundial de Saúde, conjuntamente, então, com a Joint Commission International, que é a JCI, para quem não conhece, é uma entidade, tá? Uma instituição que faz o processo de acreditação hospitalar. E o que é acreditação hospitalar? Em resumo, a acreditação hospitalar é uma instituição que tem uma expertise absurda em processos, principalmente os processos de qualidade e segurança do paciente. A JCI, assim como a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, possui, então, ferramentas importantes para análise dos seus processos no ambiente hospitalar. Então, para o seu hospital ser acreditado, para o seu hospital ter um selo de qualidade, tá, da JCI, você vai passar por várias ações, tá, de auditoria, das quais vão avaliar como estão os processos do seu hospital. Então, tem uma primeira etapa de avaliação documental, depois tem outras etapas que vão sendo feitas pela JCI, e a JCI vai dando o selo de acreditação, ok?
Trabalhar numa empresa que tem selo de acreditação, gente, extremamente importante, tá? Por quê? Ele traduz não apenas a qualidade e a ampliação de segurança do paciente, mas olha que legal, quando traz o selo da JCI, traz uma grande economia financeira para a instituição. Não é barata a aquisição da JCI. Mas, no final das contas, quando você para pensar em 3, 5, 10 anos de acreditação acontecendo na sua instituição, o impacto ele é absurdo de economia. Além de que todos os outros parceiros comerciais vão querer fazer negócios com um hospital que tem acreditações, que tem selos de qualidade dentro dos seus sistemas. Pelo menos isso garante que aquele hospital está sendo até observado e passando por auditorias em processos. Então é mais seguro? Sim, com certeza, é um ambiente muito mais seguro. Com isso, a JCI e a OMS lançam para o mundo o quê? Lançam as metas internacionais de segurança do paciente. Tudo bem? Então, metas internacionais de segurança do paciente tem a meta 1, 2, 3, e eu falo que a meta 3 é a meta querida aí, tá? Que nós temos, tá? Dentro do nosso sistema, né? O MMU aqui, a gente vai o quê? Melhorar a segurança na prescrição e no uso na administração dos medicamentos. A farmácia vai trabalhar pesado aqui, tá bom? A Kaline está aqui, profissional excelente de alta performance, tive a honra. Kaline, trabalhei com a Kaline, sim, trabalhamos no HCB, ó, ralamos juntos, sim, muitos anos, colega está aqui junto, né? Bem-vinda, bem-vinda aqui para a Inspifar, tá? Então, eu estou falando de metas internacionais, e as metas internacionais, elas vão trazer esse tipo de segurança e reflexão. Agora, vamos lá. O ano aqui dessa reportagem é 2011, e ela saiu assim na Veja. O OMS diz que ir ao hospital é mais arriscado do que viajar de avião. E olha, além do mais, ela fala que o risco de você morrer são de 1 para 300, enquanto o acidente aéreo seria de 1 a cada 10 milhões de passageiros. Então vamos lá. A cada 300 pacientes que estão no ambiente hospitalar, um tem a chance de morrer por causa do risco do hospital. Ok? Aí me fala, quantas pessoas entram por dia, às vezes, no hospital de grande porte? Mais ou menos vai chegar quase perto disso se bobear. Tudo bem? Então, imagina ali no hospital das clínicas lá em São Paulo, ali da USP ali, onde tem um ambulatório central ali. Me fala ali se ali não tramita essas 300 pessoas. Com certeza vai tramitar. Então, o hospital aí já traz a reportagem. Uma outra reportagem depois, em 2018, trouxe o seguinte, olha, eu separei essa daqui porque essa aqui é impactante. Erros em hospitais causaram 55 mil mortes no Brasil em 2017. Te pergunto, qual é que você acha que é o maior número de incidências dos erros que levam a óbito dos pacientes? Não sou eu que estou falando, hein? São pesquisas. E essa pesquisa foi feita pelo Instituto de Estudo de Saúde Suplementar lá em Belo Horizonte, lá em Minas. E ele trouxe um estudo robusto em 2018, com dados que deixou muita gente de cabelo em pé. Por exemplo, 54.700 mortes ocorreram nas instituições no prazo do estudo. 36.200 mortes poderiam ter sido evitadas. Gente, é mais da metade poderia ter sido evitadas. Então, eles pegaram todos os óbitos, incluindo hospitais públicos e privados, avaliaram os óbitos, olha a performance desse estudo. E eu deixei aí para você o link, tá? Tá aqui, ó. Você pode fazer o download, ou se você tiver nos nossos grupos da Inspifar, a professora Larissa pode jogar aí nos grupos aí esse PDF com esse estudo. E aí, ele trouxe isso, ou seja, 6 pessoas a cada hora vão morrer em razão de eventos adversos graves. Em 2018, isso caiu igual uma bomba. Por quê? Esse estudo do erro, do contexto do erro do ambiente hospitalar, ele foi importantíssimo. Por quê? Instituição que erra mais, gasta mais. Instituição que erra mais, mata mais. E é isso que está acontecendo. E o erro é culpa de quem? De novo, a gente vai cair no nosso caso clínico. O erro é culpa de um profissional, gente? O erro é culpa do técnico que foi lá e administrou? Aonde é que está o erro? Para fazer essa reflexão.
E eu não vi isso, nenhum outro colega mostrando isso que eu estou mostrando aqui em aula, hein? Olha que eu escutei muita gente essa semana dando aula, falando sobre medicamento, falando que o técnico tinha que saber sobre o medicamento. Vem cá, vou voltar no caso clínico para dar uma cutucada em vocês. O técnico de farmácia, o técnico da enfermagem, ele administrou pela via correta que estava ali prevista? Na prescrição estava via intravenosa. Ele fez intravenosa? Ele fez via intravenosa. O técnico de enfermagem, ele é treinado para administrar medicamentos. Ele é treinado para isso. Tudo bem? Ele tem um conhecimento muito básico do que é o medicamento. Não chega nem perto do farmacêutico, nem perto do médico, nem do enfermeiro. Ele sabe o básico, ele sabe identificar a ampola, saber o que é uma ampola. Aquela ampola ali é adrenalina, tá certo. Prescrição adrenalina. Intravenosa, intravenosa. O que eu preciso? Eu preciso fazer em bolos, eu vou pegar aqui o equipo, eu vou pegar aqui, tá entendendo? O acesso, vou fazer um gel aqui, vou fazer. Então, ele sabe administrar. O técnico fez conforme manda a técnica. Entendido? Então, foi isso que aconteceu. Então, cuidado a hora que você fala assim, se o técnico soubesse. Esse técnico, ele tinha 7 meses ali de trabalho, tá? E eu acredito sim que com os anos vão passando, a gente adquire muito mais experiência. Só que os processos é que estão ali falhos. Os processos na instituição estão errados. E levaram à morte de um paciente. Então, vamos continuar aqui. Olha aí. Efeito adverso. A pesquisa lá em Minas se baseou em 456.396 pacientes de hospitais públicos e privados no ano 2017. Pegou uma amostra razoável, quase 500 mil de amostra. O N é de 500 mil quase. E aí eles levantaram o seguinte, tá? 54.760 mortes foram causadas por eventos adversos graves em um ano no Brasil inteiro. E aí falaram o seguinte, o custo do evento adverso para o sistema privado é de 10 milhões. Foi de 10 milhões naquela época. Imagina hoje, tá? Depois, o período médio de internação para cada falha foi de 14 dias. Se você parar para prestar atenção, olha que tabela interessante. Um tempo médio de internação da rede privada de um paciente é de 3 a 5 dias. Ele fica 3 dias e meio, quer dizer, ele fica, média 3 dias, na privada. Quando tem um erro, o que acontece? Pula para 10 dias. Vale ou não vale a pena fazer um selo de acreditação da JCI? Você tem uma internação de 3, você pula para 10. Isso não é custo para o hospital? O plano de saúde paga. Não, não é bem assim, não. A conta não é essa que vai fechar. Tudo bem? Olha para o SUS agora. 6 dias é a média no SUS. Padrão SUS, né? 6 dias. Só que se tiver o evento adverso, pula para 16 dias de internação. Ou seja, a vacância do leito que ia acontecer com 6, pulou para 16, gente. Então, esse estudo ele trouxe esse impacto e foi extremamente relevante esse estudo. Aí você fala, professor, 2014, 2011, 2018, então tá bom. Peguei agora um fresquinho, 17 de fevereiro de 2025, peguei aqui a primeira que apareceu, Medicina SA trouxe, Brasil contabiliza quase 300 mil erros na assistência à saúde em um ano. Vem cá, melhorou ou piorou? De 2000 para cá, piorou. Piorou a assistência no Brasil. Piorou o teu ambiente de trabalho, piorou. O teu ambiente de trabalho agora, ele está pior. Ele está muito mais, vamos dizer aqui, ostensivo, tá? Ele tem uma pressão maior por entrega, por resultados. Ele tem mais pressão no teu ambiente. Olha aqui, hein? 300 mil erros de assistência em um ano. E aí eu te pergunto, quais são os principais erros que foram detectados nessa pesquisa aqui? De acordo com a ONA e com a Anvisa, que fizeram esse levantamento, a Organização Nacional de Acreditação, que trabalha com os moldes da JCI e da Anvisa, você tem o quê? Que a administração incorreta de medicamento, seja por dose ou até pelo medicamento errado na escolha, e também realização de cirurgia em locais equivocados nos seus pacientes foram os erros mais encontrados. Mas olha, erros de medicação foram os campeões. Você entende isso? Tá vendo a importância? E agora, só para fechar os dados, bem bonito, porque quem é da Inspifar aprende tudo que é de ponta. Olha a minha pergunta aí.
Você já viu o painel de notificação de farmacovigilância do Vigimed? Aí você fala, pô, professor, para que eu vou olhar isso? Olha, o estudante que é do Vigimed, ele tem um arsenal completo de informação. Ele sabe aonde buscar informação de verdade. Aí o que eu fiz agora há pouco, antes da aula? Fui lá no painel do Vigimed dar uma olhada e falar assim, será que a gente está notificando realmente? Então tá aqui o QR Code, vai ter o PDF da aula depois disponível para você. Pode pegar o PR, dá uma olhadinha, tenha curiosidade de olhar. Porque é um dashboard muito bem feito, tá? No Power BI, fica muito legal. E ele traz para você uma visão geral das notificações, e você pode selecionar os períodos. Eu peguei o período que a própria Anvisa já me mandou, de quando o Vigimed começou, lá em dezembro de 2018, o Vigimed começou. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, olha que interessante o número de notificações no geral nos últimos anos. Por exemplo, nós temos que os maiores notificadores estão entre 18 anos e 44 anos, e depois de 45 a 64 anos. Ainda, o farmacêutico é o maior notificador. Olha que legal. Tudo bem? Mas que interessante, nós temos advogados que estão notificando, gente, tá? Outros profissionais não informados, e depois o próprio consumidor é um grande notificador. Podemos educar muito mais. No Brasil, nós não temos a cultura da notificação, deveríamos ter, para esses números serem mais exatos, tá? E eu aí entrei num outro campo. A gente estava olhando aqui visão geral, e eu escolhi agora a visão dos eventos adversos. E mais uma vez, ele me traz os eventos adversos que foram notificados no Vigimed nos últimos anos. E ele trouxe para mim, no período, né, que está aqui para vocês, ele me trouxe um total de quase 300 mil notificações em eventos adversos. E agora vamos olhar pela gravidade do evento adverso. E eu olhei pela gravidade. E vou voltar aqui só para você olhar aqui, ó. Tem aqui, ó, evento pela gravidade, tá? Oh, perdão, aqui, pela gravidade. Então, eu peguei e falei, deixa eu olhar pela gravidade. E aí, a hora que eu olho pela gravidade, tá assim. Evento que trouxe o quê? Que resultou a óbito, chegando 26.805 notificações. Então, comparado com os números que as pesquisas estão pegando, eu vou te falar uma coisa, nós estamos notificando muito pouco para realmente a Anvisa, o Ministério da Saúde terem essa visão. Nós precisamos notificar muito mais o evento adverso que acontece. Muitos colegas aqui que são do ambiente hospitalar que estão comigo, muitos colegas que estão no trabalho de hoje em dia da farmácia comunitária, eu posso questionar se no mês passado, tá? Mês passado, né? Nem agora, em novembro, quantas notificações você fez? Tudo bem? Só para você se questionar, eu não tenho feito o meu papel como farmacêutico de notificador, tá? E agora eu vou te fazer uma pergunta para mexer com você. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. E aí, farmacêutico? Honestamente, me fala aqui. Pode falar no chat. Você já errou alguma vez dentro da farmácia hospitalar? Ou dentro da farmácia comunitária? Você já errou? Fala honestamente aí. Pode falar sim ou não. Eu espero. Quem tem coragem de assumir que já errou no ambiente onde trabalha. Algum erro. Você já teve erros? Vamos lá. Estou olhando aqui. Quem é o corajoso de entrar no chat agora e falar para mim, sim, eu errei. Fala aí. Porque eu vou te mostrar uma coisa aqui agora. Cadê os corajosos? Aí, colega já falou. Já errei muito. Tá certo? Outra colega aqui, sim, já errei. Fala para mim se não errou. Você quer ficar preocupado? Entra aí no hospital. Ô, Bruna, entra no hospital e pergunta: vem cá, aqui tem erro? Vocês erram aqui no hospital de vocês? Eu não vi nenhum indicador de vocês aqui no site e tal. Aí alguém do hospital vai falar assim: não, aqui a gente não erra, não. Você não vai ficar preocupadíssimo num lugar desse? Ó, o Rui, nós já erramos. Quem é o profissional que não errou, gente? Eu tô falando do farmacêutico, hein? Nós erramos pela imaturidade, erramos ali pela pressão, erramos por um dia difícil, nós erramos. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Essa história eu conto sempre, eu vou só reforçar para você. Olha aí na tela aí, olha na sua tela. O que você está vendo aqui, ó? Que bonitinho. Fenobarbital e haloperidol. Tudo bem? Fenobarbital, haloperidol. A Bruna colocou
Fico tão preocupado que fui visitar o paciente todos os dias até ele ganhar alta. Bruna, olha o meu erro aqui. Eu vou mostrar para vocês um erro que eu tive. Hospital pediátrico, lá na HCB. O que aconteceu? Na dispensação, era para o paciente tomar fenobarbital. Meu pacientezinho pediátrico, gotinhas, fenobarbital. O que eu dispensei? Em vez de serem 6 frascos de fenobarbital, eu dispensei 6 frascos de haloperidol. 40 gotinhas de fenobarbital para o paciente. Faz a conta se esse mesmo paciente fizesse 40 gotas de haloperidol. O que ia acontecer com esse meu paciente? Eu fiquei tão em pânico que eu conto a história que aconteceu, que foi a seguinte. Juro para vocês, eu olhei para o armário, eu olhei para o fenobarbital e eu tenho certeza absoluta que eu peguei fenobarbital, coloquei na cesta, fui lá, fiz baixa no sistema, não tinha leitura de código de barra, fiz baixa no sistema, escrevi o lote atrás da prescrição, coloquei dentro da sacola, aviei a prescrição, o pai assinou a segunda via e levou o medicamento embora. E depois, quando foi chegando ao final do plantão, eu fui ficando com uma coisa. Sabe o anjo da guarda? Parece que ele fica no teu ouvido cochichando e fala assim: tu fez coisa errada. Vai lá contar os medicamentos no armário porque tu fez coisa errada. E eu fui lá no armário contar. Porque era até rotina a gente contar o armário praticamente, às vezes quase que todo dia a gente dava uma contadinha rápida nos medicamentos de giro. E quando eu tô contando, veio aquela gelada na hora. O fenobarbital estava em excesso, a haloperidol estava menos, não batia com o sistema, 6 caixas. Puxei as prescrições do dia, isso já era praticamente 6 horas, já estava fechando porta. Quando eu estou olhando, eu achei o erro. E quem é que dispensou errado? Fui eu. E eu falo para vocês que eu fiquei num pânico, porque eu ligava para o pai, eu tentava entrar em comunicação, eu tentava conversar com as pessoas, aquilo não fluía, eu não achava o pai, gente. Eu não achava. Eu já estava vendo o balanço geral no outro dia na porta daquela farmácia. Porque dentro do HCB, tudo que acontecia era um tal de chamar Record, de chamar televisão. E eu estava vendo a televisão no outro dia. Eu estava vendo a notícia, farmacêutico, farmácia dispensa medicamento errado e paciente é internado em coma. Eu juro para vocês que eu fiquei numa situação terrível. Eu estou compartilhando com vocês uma situação de erro pela qual eu passei. E eu vou falar para vocês, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que quando eu realizei a dispensação, eu estava pegando o medicamento certo. É para você ver como a gente tem a chance de errar. O cérebro, ele engana a gente, tá? Não sei, eu não me lembro se meu dia eu estava chateado, se eu estava cansado, mas eu me lembro, tá? Então, você tá vendo como errar? A gente erra. O Rui tá falando aqui, ó. Aconteceu algo parecido comigo, dispensou naloxona em vez da morfina, mas a checagem da técnica, ela percebeu. E eu disse, eu testei ela para ver se ela estava prestando atenção. Tá vendo onde o técnico acerta? Rui, você acabou de falar uma coisa que o técnico fez. O que ele fez? Ele está ali treinado para checar. Se está escrito aquilo, ele vai fazer aquilo. Tá vendo? As ampolas eram muito parecidas, o colega está compartilhando. Estava uma perto da outra. Dentro desse armário, o fenobarbital estava perto, um perto do outro, tá? No meu caso, o técnico não conferiu, apenas administrou. Olha, o outro colega farmacêutico, todo mundo trazendo relatos de erros dentro do ambiente hospitalar. E aí, deixa eu te perguntar, a indústria está ajudando a gente? Olha aí eu recebendo na ambulatorial 3 caixas de medicamento. 3 caixas de medicamento, tá? Quando você vai olhar a compra, como é que tá os medicamentos do laboratório, gente boa? E aí, vai te induzir o erro ou não vai induzir o erro? Vai induzir o erro. Processos vão existir para você tentar minimizar a chance do erro. Processo existe para você evitar o erro. Processos precisam ser barreiras. Porque o erro que mais acontece conosco é o erro de medicação, que é um erro que é um evento que é evitável. Nós podemos evitar. Nós temos que evitar. Esse é o grande processo, ok? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui vem a terminologia, tá? Para você entender o que é uma reação adversa e o que é um evento adverso.
relacionado ao medicamento. A reação adversa, essa é inevitável. Você não vai conseguir, tá? A reação adversa, ela é totalmente inevitável. Só que quando a gente fala de evento adverso, esse sim nós vamos conseguir evitar. E de que jeito a gente vai conseguir evitar? Barreira. Quanto mais barreiras o farmacêutico colocar na cadeia do medicamento, melhor. Mas não só é o farmacêutico trabalhando conjuntamente com a enfermagem, é o farmacêutico trabalhando conjuntamente com o médico. Por que eu falo isso? Porque você tem que fazer o gerenciamento de risco. O processo dentro do ambiente hospitalar, como eu estou falando, é complexo. Para chegar lá ao erro que aconteceu lá em Manaus, o processo é mais complexo do que vocês estão pensando. Se você está pensando em culpar alguém, não tem como. Por isso eu estou falando que não tem como gerar culpa dentro de um processo onde tem tantas ramificações e responsabilidades. O gestão de risco, ela mostra muito claramente isso. Então, o que eu vi durante a semana? Eu quase não vi colega farmacêutico falando de gestão de risco. Eu estou falando para vocês que eu quase não vi. Eu vi gente falando do hospital, da estrutura, da farmácia, eu vi gente falando do médico, eu vi gente falando do técnico, mas eu não vi ninguém falando de gestão de processos e principalmente da gestão de risco. Gestão de risco é que vai fazer essa análise toda. A gestão de risco vai implementar os protocolos de segurança e vai falar, gente, se a gente seguir isso aqui certinho, o protocolo desse jeito, o risco de dar errado é quase zero. Vai acontecer o erro? Vai! Mesmo as melhores, sabe, o John Hopkins lá dos Estados Unidos, os melhores hospitais do Brasil sabem que mesmo tendo processos, nós estamos aí passíveis de um erro acontecer. Assim como eu falei que eu tinha certeza absoluta do que eu estava dispensando, assim como eu falo para você que a médica poderia ter tido a certeza absoluta de que ela orientou corretamente, e também no final do processo o erro acabou acontecendo. Então vamos lá, ó. Então temos que ter uma articulação da equipe toda, de toda a estrutura do hospital, a direção do hospital tem que estar envolvida, tem que ter uma cultura hospitalar, a instituição tem que ter a cultura da segurança. Entenda, isso a gente não faz da noite para o dia. Uma instituição para ter cultura de segurança leva anos para que todo mundo que está ali envolvido realmente faça de uma forma até de subconsciente já o processo de segurança do paciente. Então, prevenção, detecção, avaliação e a ação, ou seja, nós temos que identificar e avaliar a não conformidade. Quando você trabalha em hospitais onde existe o processo da cultura justa, o que a gente faz? Nós começamos a analisar erros, e erro para a ONA, para a Joint Commission, para a JCI e para outras instituições de segurança do paciente, o erro ele é considerado como uma oportunidade de melhoria e não uma oportunidade de culpar ninguém. O erro ele vai existir porque em algum processo, em algum lugar das funções da tua instituição houve uma falha. E é por isso que tem um modelo do queijo suíço, ela mostra isso com todo, né, delineamento. Ou seja, temos 3 pontos importantes na segurança do paciente que envolve prescrição, a dispensação e a administração. São 3 pontos de análise para você checar e falar se falhar o processo em algum desses 3 pontos, em algum dos 3, é erro, é evento acontecendo com certeza. E por muitas vezes vai acontecer o que aconteceu lá em Manaus. Erro na prescrição, erro na dispensação, erro na administração. Conseguiu o erro passar pelas 3 etapas. Então, o que eu falo para você é fácil você falar, o culpado é esse. Opa, peraí, o culpado é quem? Sendo que o processo todo é envolvido no medicamento. O processo inteiro. O colega farmacêutico, o comprador, quem cadastrou, tá entendendo? Quem fez a licitação, quem colocou esse medicamento aqui, quem fez a lista padronizada, quem é da gestão, quem é da diretoria, quem contrata, quem organiza as equipes, quem manda a demanda de trabalho para todo mundo, tudo bem? Até mesmo o valor que você ganha, às vezes, é impactante nisso daí. Então, para prestar atenção que quando você quer culpar alguém, quando você quer trazer a culpabilidade a uma pessoa, a um profissional de saúde, você está sendo totalmente desleal e não entende todo o processo e o contexto. Estão entendendo agora?
o começo do nosso caso clínico e a gente está chegando nesse desfecho dele. O Isaac colocou para a gente fazer a dupla checagem, é uma prática que tem que ser padrão na dispensação. Concorda, Isaac? E eu ainda somo um pouco com o que você falou. É uma barreira importante, mas como podemos errar, essa barreira tem que ser apoiada na tecnologia. Então, os palms ajudam bastante, a leitura que você tem do QR Code, do Data Matrix, do QR Code, tua leitura de código de barra, a leitura é importante, um sistema robusto que a prescrição está ali, você separou o medicamento foi bipado na separação, ele ainda é bipado ali na expedição dele, na saída, eu concordo, tem que ser assim. Equipe treinada, não adianta ter uma boa tecnologia e o teu processo ele é falho, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em erro, em falha, agora todo mundo aqui falou que já errou. Aqui, eu falo todo mundo, mas a maioria de vocês falou, eu já errei no hospitalar, eu erro. E se bobear, eu erro quase às vezes, porque todo dia a gente pega erro. Tudo bem? A gente pega erro da equipe. Ó, fatores humanos, existem as falhas ativas que a gente falou. Então, lapso de memória, deslize de atenção, essas violações também, como eu falei, de repente você está querendo acabar logo, o teu plantão está acabando e você acaba pulando uma etapa daquele processo que era extremamente importante. Deixou de checar, ou não checou nada, ou às vezes nem botou na evolução. Isso acontece. Ah, se acontece. Olha os fatores sistêmicos. Quais são os fatores sistêmicos? Nós chamamos de falhas adormecidas. Por exemplo, sobrecarga de trabalho e fadiga. Quem sai de um plantão vai para o outro. Nenhum hospital hoje, nenhum hospital desse país registra ou fica de olho em quem está fazendo 1, 2 ou 3 plantões seguidos. Nenhum. Porque se realmente fizesse um rastreio, não deixariam trabalhar, não. Tudo bem? Porque é risco. É risco. Comunicação, outro fator grande de óbito no hospital. Incrível que pareça, a comunicação é um dos fatores. Tanto que a meta 1 é a identificação do paciente, a meta 2 é comunicação efetiva. Tudo bem? Então, o estoque, aqui todo mundo acabou de confirmar com isso. O Rui me deu um exemplo, eu dei um exemplo. Os medicamentos que são embalagens com muito parecidas vão fazer a gente entrar num processo do erro. A indústria não ajuda. Não ajuda. Então, é um outro fator que entra. Se eu fosse trazer uma responsabilização também, eu quero pegar o laboratório que fez essa ampola. Por quê? Ah, porque o laboratório não bota aqui que essa ampola pode ser por via inalatória. Eu também quero responsabilizar todo mundo agora. Tudo bem? Então, bastante cuidado, porque erros de medicação vão acontecer e vão acontecer aonde? Vão acontecer lá com o profissional da farmácia na dispensação e vai acontecer na administração do medicamento. Então a gente tem que ficar muito atento. O erro é evitável? É evitável. Nós podemos fazer várias ações para evitar o erro? Podemos fazer. Agora vamos lá. Pensando no caso clínico de novo, será que a farmácia não tem parcela, tá, nesse processo aí da dispensação do medicamento? Para pensar comigo, tá? O que a gente pode fazer? Já estamos caminhando aí para vocês entenderem aí. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, notificação dos erros. Agora que eu vou te falar é cultural. Por que muitos hospitais não fazem notificação interna? As equipes não notificam. Porque o hospital traz o quê? Traz uma cultura de culpa, de culpar. Para você ter uma ideia, tanto a técnica quanto a médica foram automaticamente afastadas. O hospital já quis deixar bem claro que não trabalham aqui no hospital. Opa! Se é um bom hospital, e eu vou te falar padrão Sírio, padrão do Einstein, de outros hospitais que são muito mais a cultura justa, eles vão falar assim, não, olha, nossa entidade assume aí o erro acontecido, nós vamos prestar todo o apoio, tá, aos nossos funcionários, ao nosso colaborador, à nossa médica, à nossa técnica, nós vamos fazer tudo que for possível para ampará-las e vamos amparar também a família. Todos aqui sofreram um dano, todos. O prescritor sofreu dano, a técnica sofreu dano, a família sofreu um dano irreparável, tudo bem? Todo mundo sai prejudicado quando o erro acontece. E a própria instituição acaba tendo a reputação manchada quando o erro acontece. Agora, me explica uma coisa, se a própria instituição tem a reputação manchada quando o erro acontece, tudo bem? Por que
que ela espera acontecer? Por que que espera o leite derramar para ir tomar uma decisão? Isso tem que servir de alerta para todas as instituições do Brasil, para todas, porque nós temos esse grande problema. Então, enquanto as instituições trabalharem com esse tipo de perfil de culpar aquele que está envolvido no erro, enquanto isso acontecer, infelizmente, pessoal, mais erros vão acontecer nessa instituição. Saiba o que eu estou te falando, mais erros vão se perpetuar dentro dessa instituição, porque ela está agindo de uma forma errada e não vendo realmente, tá, pela gestão de risco e pela visão da questão da saúde, que o processo ele é complexo. E não há de você querer apontar dedo. Não tem como, gente. A gente tem que analisar realmente todo o processo do medicamento, todo o processo da cadeia de medicamento e realmente achar os pontos que nós precisamos melhorar. Foi igual eu te falei, para o avião cair, ele não cai porque simplesmente o piloto foi lá e falou, vou derrubar o avião agora. Não, não é assim. Ele cai por um somatório. Pode estudar, gente. Eu falo assim, eu adoro ter os programas da internet que falam de acidente aéreo, você vai estudar, sempre é uma história contada. Acontece A, acontece B, C, D, E, culmina na queda do voo. E o acidente dentro do ambiente hospitalar é da mesma forma. Então, por exemplo, se a gente quer ficar dando aí alguma lição de moral dentro da internet, eu falo para você, colega farmacêutico, que está aí gravando vídeo, tá? Entenda como que é uma visão gestão de qualidade, gestão da segurança do paciente, uma visão sistêmica de instituições, e não tenta colocar a culpa porque o técnico não sabia de medicamento. Tudo bem? Eu concordo em uma fração muito pequena de quanto mais ele conhecer do medicamento, possivelmente ele possa evitar um ou outro problema, mas para pensar. A médica não conhece do medicamento, não? Conhece. A médica conhece bem desse medicamento, a médica sabe o que é adrenalina, mano. E houve o erro. O farmacêutico está lá dentro do hospital, sabe muito bem do medicamento e dispensaram. Então, o que está acontecendo? É sistêmico, gente. São várias e várias variáveis nesse exemplo, tá? E agora, para a gente caminhar para o final, eu preciso te falar umas verdades. Vai doer para alguns aqui, mas é verdade. Verdades difíceis de engolir, eu separei essa para vocês. Primeiro, farmácia satélite nos hospitais do Brasil inteiro não tem farmacêutico dentro da satélite. Quem está aqui comigo pode falar. Quem está aqui pode falar. Hoje é daquela aula porrada. Vamos lá. Vamos lá, Isaac, me ajuda aqui. Temos farmacêuticos dentro das farmácias satélites dos hospitais? Tem farmacêutico o dia inteiro dentro lá da UTI? Tem farmacêutico na satélite? Oh, Rui. Farmacêutico dentro do centro cirúrgico o dia inteiro, cuidando de tudo que está saindo, tá? Olha lá, a professora está aqui, ó, já trabalhei em 3. Quem está aqui comigo? Fala para mim, tem farmacêutico? E você acha que lá em Manaus tinha farmacêutico na dispensação, lá dentro, lá, olhando? Não. Quem dispensou foi o técnico da farmácia. Os hospitais, eles buscam o quê? Eu estou falando sério, os hospitais privados, eles buscam uma economicidade burra, tá entendendo? Que traz um prejuízo de vidas. O farmacêutico é ele, de acordo com a 5991, tá entendendo? Com a 13.021, é o farmacêutico que tem que estar lá dentro. Então, o que eu estou falando é uma verdade. E os conselhos regionais de farmácia deveriam olhar isso com mais olhos. E olha que é um conselheiro que está falando aqui. Só que o conselheiro que vos fala não está na diretoria. Porque quem está lá na diretoria, cabe a eles falar, vamos fiscalizar esses hospitais direito. Vamos entrar nesse hospital. Fiscal, você tem que entrar no hospital. Você tem que olhar onde o farmacêutico está trabalhando. Você vai botar propé, tu vai botar roupa de centro cirúrgico, tu vai lá na farmácia do centro cirúrgico, tá? Eu nunca vi farmacêutico fiscal chegar para mim lá dentro do centro cirúrgico, em lugar nenhum que eu trabalhei. Então, eu tô aqui falando para vocês, tá? Então, quem já estagiou, tá colocando aqui pra gente. Quem tá falando aqui, todo mundo foi unânime. Não encontram farmacêuticos dentro do ambiente hospitalar. E a JCI fala bem claro, viu, gente? Aonde tiver medicamento nesse hospital, você tem que ter um farmacêutico, a não ser que você tenha um dispensário eletrônico. Aí você nem precisa do farmacêutico, claro, mas se você tem farmácia satélite, você precisa. Eu já passei por um hospital que tinha 3 UTIs,
2 centros cirúrgicos, um pronto-socorro, tudo bem? E só um farmacêutico no plantão, hein? Então, olha aí que eu escrevi para você. O farmacêutico plantonista, ele cuida de um hospital inteiro. Estou falando mentira? Verdades duras que vocês vão ter que escutar hoje. Farmacêutico. O pessoal colocou aqui, o único horário que o farmacêutico fica é quando vai fazer a contagem do psico, ou na madrugada, para tirar o intervalo do auxiliar. Verdades aí, o colega dizendo, hein? Isaac, me fala aqui. Farmacêutico plantonista, escala 12h36. Você está na sua escala de 12 horas. Entrou 7 horas da manhã, vai sair 7 horas da noite. Naquele horário, quantos outros farmacêuticos estão atuando com você normalmente no hospital? Ah, eu tenho um farmacêutico que está na coordenação, eu tenho um farmacêutico na supervisão, eu tenho um farmacêutico lá na central de abastecimento. Então, você está sozinho no plantão. Tem colega farmacêutico em escala 12h36 que ele acaba rodando o centro cirúrgico, a UTI, acabaram de colocar aí. Vai lá contar o psico da UTI, aí ele sai da UTI, vai lá dentro da emergência, sai do pronto-socorro, ele vai ver lá o centro cirúrgico, o que está faltando. Não é assim? A equipe é feita de técnicos, de auxiliares. Estou adorando a contribuição de vocês hoje. E é isso mesmo que acontece. Então, quando a gente está falando sobre realidades, os hospitais hoje em dia, principalmente os privados, tá? E o público também, todos eles trabalham com equipe mínima. E está todo mundo sobrecarregado. A equipe mínima para a farmácia é a equipe mínima de médico, é a equipe mínima da enfermagem. Todo mundo hoje trabalha em equipe mínima. E isso é um fator comercial. É um fator comercial. Ou seja, essa equipe mínima vai trazer alguma chance de erro na instituição? Vai, gente. Porque o médico está sobrecarregado dentro do plantão dele. Vai lá no médico, no pronto-socorro, dependendo da noite. Principalmente quando a gente está chegando na época de festas agora, que acontece um movimento tão interessante uma semana antes, ou 4 dias antes do Natal, 4 dias antes do Ano Novo. Quem já trabalhou em pronto-socorro vai falar aí que acontece um fenômeno interessante, um aumento absurdo de pacientes dentro do pronto-socorro. Se alguém já vivenciou isso, eu acho muito interessante a época de dezembro. O médico trabalha loucamente, os técnicos e os enfermeiros também, para todo. Eu não estou julgando, gente, mas é interessante demais, tá? Combinado? Então vamos lá, ó. Sobrecarga com cobranças, com metas, você tem que bater a meta, você tem que atender o tantos pacientes por noite, você tem que fazer isso, você tem que fazer administrativo. O enfermeiro está fazendo mais administrativo do que realmente cuidando dos técnicos e ali, ó, junto com a equipe técnica. O enfermeiro está totalmente administrativo hoje em dia no hospital privado. Estou falando a real, porque eu trabalhei em muitos hospitais privados, eu posso falar isso, e trabalhei no hospital público, eu posso falar isso também. Ok? Todo mundo está sobrecarregado, todo mundo está com salário baixo. E em muitos hospitais, os processos e os POPs. Tem processo aqui? Tem. E aí, executado? Não sei, nunca li o processo. Já entrei ao hospital e perguntava, cadê o POP? O POP está aqui, deixa eu ler o POP, estou lendo. Ah, mas vocês não fazem nada do que está no POP. Ah, o POP é só para fiscalização sanitária, quando vem a vigilância aqui. Falei, gente, mas se vocês têm processos aqui, vocês não executam, então tem algo que está errado. Está errado. Isso vai trazer erro? Vai trazer erro. Então, você tem muito hospital de fachada com processos e com POPs ali dentro da farmácia? Tem sim. Está sendo executado? Não. Nem lembra quando é a última revisão que fizeram do documento. É uma verdade que eu tenho que te dizer, é isso que acontece hoje em dia, tá? E onde é que fica a Visa na fiscalização? Dr. Valdeci, realmente, a fiscalização ela pode acontecer por um fator bem interessante, que se chama, sabe fazer o quê? Uma denúncia. Faz a denúncia. Isso é obrigatório, viu? Fiscalização sanitária, se formalizar a denúncia protocolar, ela tem que ir lá. Nós não estamos também ajudando a fiscalização sanitária algumas vezes. Tá certo? O Isaac também está concordando com a parte burocrática que acontece dentro da farmácia, sim, tá? Burocrática demais para a equipe da enfermagem. Eu vejo um excesso de burocracia, um excesso de indicadores, um excesso de um monte de ação, de documentação, de autorização de plantão, de autorização de plano de saúde. Eu vejo isso tomar a conta do enfermeiro, que para mim era para ele estar ali junto, fiscalizando a equipe técnica dele. E o farmacêutico vai por aí também, tá?
Combinado? Então, os farmacêuticos, o pessoal assistencial está fazendo administração, não é. E, por último aqui, a punição ainda é certa, tá? Ah, não, subnotificação de indicadores. Tem muita gente subnotificando indicadores. Ou seja, você tem mortes acontecendo dentro do ambiente hospitalar, tem morte por erro de medicação, só que não é isso que vai aparecer ali, tá? Quando o paciente for a óbito. Ele vai aparecer um outro problema, parada cardiorrespiratória, mas a origem do problema real, não. Isso é escondido, tá? Isso ainda está acontecendo demais. Então, os erros, eles são mascarados nos ambientes hospitalares. Esse de Manaus, ele aconteceu e apareceu por quê? Porque a mãe acompanhou, a mãe estava junto, a mãe questionou, a família, o pai questionaram, havia, e todo mundo questionou e acompanhou até o desfecho do acontecimento. E quando está lá dentro da UTI, o paciente está lá internado, ninguém ali está no horário de visita, está lá na madrugada, no plantão, e acontece o erro. E só vai lá descobrir a família depois quando é comunicada. Então acontece. E outro problema grande da maioria dos hospitais desse país é punição. E não é só a punição pelo hospital, não, viu, gente? É a opinião pública, é principalmente a mídia, tá? É a internet, são as redes sociais. E eu vi muito disso, colegas farmacêuticos fazendo uma análise muito equivocada, realmente, do processo todo da segurança do paciente. Ó, só pode falar mesmo de segurança do paciente quem vive mesmo ou viveu muitos anos e já viu de tudo dentro do ambiente hospitalar, que já foi a minha vivência. E aqui, só para terminar, isso agora é para terminar, hein? Olha o fechamento. O Conselho Regional de Farmácia do Amazonas trouxe uma nota oficial, falando, informando que ele realizou uma vistoria técnica lá no Hospital Santa Júlia, que após tomar conhecimento do óbito da criança, e ele fiscalizou, e ele verificou nos fluxos da assistência e constatou que não tem análise farmacêutica. Estou falando alguma novidade para vocês aqui? O Conselho Regional foi lá, fiscalizou e fez uma nota técnica falando, ó, o farmacêutico não está analisando a prescrição, ele está contando alguma novidade que a gente não sabe. Tudo bem? E depois, falou que tem farmácia satélite do pronto-socorro, do centro cirúrgico, o quadro é reduzido da instituição, então não ficou evidenciada a participação, não ficou, olha o erro do CRF, não ficou evidenciada a participação do profissional farmacêutico na dispensação. Isso se chama erro de omissão, gente. Vocês estão entendendo? A própria visão do regional tá errada. Tá errada. Ele mesmo está falando, o farmacêutico não participou. Então é omissão. Porque tem farmacêutico lá dentro, mesmo na equipe mínima. E se ele não participou, ele está participando do erro? Sim. Você está vendo? A própria visão que o CRF teve na hora de fazer a nota não pensou de forma sistêmica no processo do cuidado do paciente, na cadeia logística do medicamento. Ele não pensou. Sim, somos omissos quando fazemos isso. Tá? Fazemos isso. Me perdoe, tá? Conselho e essa nota técnica aqui, tá? Essa nota oficial, ela acaba de depor contra o farmacêutico e fala que o farmacêutico realmente, que estava naquela instituição, ele pecou pela omissão. E eu vou falar uma outra coisa para você, tá? O Conselho e o Federal também perdeu uma grande oportunidade. Este momento era o momento de levantar a bandeira. Eu não sei se dá mais tempo, não está tão quente assim, mas era o momento de levantar a bandeira da valorização do farmacêutico e falar, se o farmacêutico estivesse ali, se o farmacêutico estivesse na dispensação, eu te dou a garantia de que possivelmente esse erro não teria se perpetuado, mas eu te dou uma garantia altíssima. Eu não estou falando que a gente não é passível de errar, não, e acabar liberando o próprio farmacêutico, tá? Mas ele iria questionar, eu falei, peraí, pediatria? Eu, no meu modo automático, gente, eu no meu modo automático, professor Alexandre, dentro de um dispensário de UTI, se chegasse para mim com a prescrição, falava assim, me dá 3 ampolas de adrenalina e agora? Eu ia falar o quê? O que vocês iam falar? Fala aí para mim. Gente, tem uma resposta automática para isso. Fala para mim. Eu iria falar na hora, abre o carrinho. Por quê? Ué, que você está pedindo adrenalina? Não, eu nem tenho adrenalina aqui para dispensar assim, não. Abre carrinho. Dentro da UTI deve ter 3, 4 carros. Não tem não, gente?
Primeira coisa, se me pedisse adrenalina ali, eu já falava, não, eu falei assim, não, pode abrir carro aí, eu nem vou assumir esse BO. Quem disse que eu vou dispensar adrenalina? Deixa eu olhar a prescrição. 3 ampolas para uma criança intravenosa? Nem, vocês estão doidos, gente. Não, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. O que aconteceu? É o sistema, né? Pô, é o sistema de novo. A médica prescreve querendo, né, a via inalatória e o sistema bota a via intravenosa, porque é o único que está cadastrado pela farmácia. Vocês estão entendendo, gente? Então, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Erramos, estamos perdendo uma oportunidade grande do farmacêutico, sim, se estabelecer e ele ter uma publicidade positiva neste momento e mostrar realmente conselhos. Vamos mostrar para a sociedade a importância do profissional, porque ele pode sim salvar vidas. E se realmente ele está nessa cadeia do medicamento como deve estar, mesmo numa turma mínima, ele tem que fazer uma contribuição importante. Se o próprio conselho escreveu que a turma é mínima, mas não trouxe uma contribuição, erramos por omissão. Todos estão envolvidos na cadeia do medicamento, mesmo tendo pouco profissional na instituição. Ou seja, a instituição está envolvida, os profissionais estão envolvidos e os resultados vão decair sobre os nossos pacientes. Combinado? Tudo bem? Finaliza aqui a minha fala. Eu agradeço. Deixo somente um recado. Tenhamos fé, sempre podemos mudar essas situações. Um erro, vou falar igual o meu grande professor e médico, Dr. Robertinho, infectologista, aqui em Brasília, que falava assim, o erro acontece? Acontece. E um dia pode vir a acontecer ou com a gente, ou com alguém que a gente ama demais. Vamos trabalhar e dar o melhor da gente dentro do ambiente hospitalar e garantir um processo de segurança para o paciente.